Boa noite a todos. Eu sou o Carlos e hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo muito interessante que com certeza impactou muito a minha vida e que são coisas simples que a gente pode mudar no nosso dia a dia que vão fazer muita diferença na vida de vocês, tá? Então eu sou o Carlos, eu sou fundador da Trex Ecoturismo, levei muitas pessoas para viajar montanha. A ideia sempre foi, além de fazer esses caminhos físicos, também fazer com que os caminhos fossem espirituais, fosse de muito desenvolvimento. E hoje eu estou atuando como mentor, como psicanalista, porque afinal essa vivência de levar pessoas para a montanha, levar para coisas extremas, fez com que eu pudesse conhecer, né, aquilo que há de melhor dentro de cada um. E aí a vida foi moldando esses caminhos e nos trouxe até aqui. Então hoje a gente vai começar uma série de lives chamados 4 Acordos, em que nós vamos falar do nosso primeiro acordo, tá? Mas para isso eu quero primeiro saber quem já está chegando aí, se está me ouvindo, se o áudio está legal, se está me ouvindo, para a gente poder continuar, tá bom? Enquanto isso eu vou falando então um pouco sobre como vão ser essa série de lives e logo daqui a pouco a gente já inicia no primeiro acordo. Vocês vão ver que é muito legal, muito impactante, tá? Faz realmente uma diferença muito grande na nossa vida. Então, pessoal, essa série de lives, elas vão ser 4, tá? No primeiro momento eu achei que seria interessante a gente fazer todos os 4 acordos numa única semana. Mas hoje, né, eu recebi muita mensagem do pessoal dizendo o seguinte: Carlos, olha, o seguinte, eu até consigo ver essa hoje, mas eu queria ver amanhã eu queria ver elas ao vivo. E também pensando com algumas outras pessoas, eu achei interessante a gente fazer uma por semana, por quê? Porque dá tempo de vocês treinarem um acordo, fazer esse acordo, e quando estiverem pronto para o próximo acordo na outra semana, então vai ser um desafio aí de 4 semanas que a gente vai fazer junto, aproveitando esse mês de abril, talvez entrando um pouquinho também no mês de maio, para que a gente possa então trabalhar um pouco mais, com mais calma, com mais tranquilidade. Afinal, a gente às vezes tende a dar muita importância para aquilo que a gente pode fazer rápido e não dá tanta importância para aquilo que a gente pode fazer um pouco mais tranquilo, né, com pequenos passos, e a gente vai conseguir chegar mais longe. Então, nós vamos só mudar isso nessa série de lives, tá? A gente vai ter então esse primeiro acordo hoje, terça-feira, na outra terça-feira a gente vai ter outro acordo, na outra outro, e vamos terminar então daqui 4 semanas, tá? E durante essas semanas eu vou buscar sempre estar aqui com vocês, relembrando o acordo que nós estamos trabalhando, criando ferramentas, criando histórias, posts que reforcem então esse acordo, tá? Então hoje nós vamos falar do nosso primeiro acordo, e o primeiro acordo que nós vamos trazer aqui é: seja impecável com as suas palavras, tá? Seja impecável com a sua palavra. E quando eu pensei em como explicar um pouco desse tema para vocês, eu fiquei pensando numa história e lembrei de um fato que ocorreu comigo dias atrás, em que eu estava conversando com uma amiga e ela falava que ela explodiu com a filha dela sem querer. Então diz que ela estava indo buscar a menina na escola, a filhinha dela, e quem já buscou criança em escola sabe, né? É um momento que eles estão querendo contar a vida pra gente, né? O que aconteceu, as intrigas, os grandes acontecimentos da vida deles ali e tudo mais. Diz que ela estava exatamente nesse momento, foi buscar a filha dela na escola, e a filha dela veio cantando, veio falando, veio perguntando, veio fazendo tudo o que dava. Normal, só que ela não estava bem. Ela estava já num dia muito pesado, estava com muita dor de cabeça, estava irritada, e aí a filha dela começou a falar, perguntar, até que o momento que ela começou a cantar. Entraram no carro e ela continuou cantando, cada vez mais alto. Chegou um momento que ela não aguentou mais e ela mandou aquela, né? Ó, filha, para de cantar. Você não canta bem, sua voz é feia, você está gritando. Preciso dizer que nesse mesmo momento a menina, né, ficou quieta, calada, não falou mais nada até chegar em casa. E eu fiquei pensando, né, quantas vezes eu faço isso. Vocês devem talvez fazer isso também. Às vezes eu vou buscar o Miguel na escola, ele está todo empolgado para me contar as coisas. Eu não tive um dia muito legal e a hora que eu vou ver, eu vou explodir com ele. E aí eu chego em casa e vou explodir com as outras pessoas. E isso me levou para uma frase que eu escutei há muito tempo atrás, acho que até foi durante a caminhada ao campo base do Everest, que dizia o seguinte, estava escrito em algum lugar lá numa tabuinha de um mosteiro, que era o seguinte: não deixe que a sua tempestade molhe seus filhos. Vou repetir, tá? Não deixe que a sua tempestade molhe seus filhos. E aí eu lembro quando eu vi essa frase, eu fiquei pensando, poxa, que frase mais simples, mas ao mesmo tempo impactante, né? E eu até coloco ela um pouquinho diferente. Não deixe que a sua tempestade molhe os seus, aqueles que convivem com você. E o que quer dizer isso, né? O que quer dizer deixar a tempestade que acontece com a gente molhar os outros?
É porque muitas vezes é assim, né? A gente está vivendo o nosso dia, a gente passou por uma grande tempestade, a gente foi às vezes para o nosso trabalho, a gente teve reuniões, a gente teve problemas lá, tivemos problemas com outras pessoas que a gente se relaciona e provavelmente a gente vai explodir com quem? Com as pessoas que estão à nossa volta, né? Nunca geralmente com pessoas que a gente não conhece. Até uma das coisas que a gente tem que sempre levar em conta é isso, né? A gente geralmente costuma ser muito educado até com as palavras com as pessoas que a gente não conhece e não escolher tão bem as palavras que nós vamos utilizar com as pessoas que a gente conhece, que a gente tem intimidade, com aquelas que a gente ama. E por que essa história? Porque você já deve ter feito isso, eu fiz isso. Muitas vezes a gente atribui, né, um peso muito grande para as palavras que a gente vai utilizar. Então, olhe como que essas palavras elas têm muito poder. Até depois essa amiga me contou que não parou a história por aí, tá? Essa criança ela ficou cada vez mais tímida, ficou cada vez mais calada. Por quê? Porque provavelmente aquela palavra que essa criança escutou naquele momento foi de um peso e de uma força tão grande que ela entendeu que para ela ser aceita, ela deveria ficar quieta, que ela deveria ficar em silêncio. Então, por isso que é importante que a gente seja impecável com a nossa palavra, porque a palavra é uma das coisas que a gente subestima e que tem mais força na nossa vida. Tanto é que se a gente for lembrar, a Bíblia ela começa até com isso, né? No início existia somente o verbo, ou seja, somente a palavra. Então, a gente quando vai conhecer alguém, a gente utiliza a palavra. A gente quando vai se comunicar com o outro, utiliza a palavra. Quando a gente vai comunicar o nosso propósito ao mundo, nós utilizamos a palavra. Ou seja, o ser humano é o que é porque ele tem esse dom de ter a palavra, de poder falar, de se comunicar com os outros. Mas esse mesmo dom pode ser algo que nos impulsiona para muito longe, mas pode ser algo também que nos aprisiona. Pensem na palavra como se fosse uma espécie de magia, vamos colocar assim, tá? Então tem a magia e a magia negra, vamos dizer assim. Quando eu utilizo a minha palavra e sou impecável com ela para construir algo positivo, ela é um dom. E ela pode se tornar o próprio inferno quando eu utilizo ela para construir algo negativo. Então, nós temos que sempre ter esse paralelo, tá? Nós temos que ser impecáveis com a nossa palavra. E ser impecável com a palavra é isso. É utilizar ela para um bom propósito. É ser impecável a um ponto de eu não utilizar ela para denegrir os outros, para rebaixar os outros, para colocar os outros para baixo, tá? Quer ver um vírus que a palavra tem? É a fofoca. Todo mundo gosta de fofocar, né? E muitas vezes quando a gente não tem nada para dizer, nada de significativo, nada de importante, o que a gente utiliza sobre o outro? A gente vai lá e faz uma fofoquinha. Às vezes a gente cria uma situação que nem mesmo existiu para poder ter assunto com uma outra pessoa. Então, um dos principais vírus que a gente tem quando a gente fala em ser impecável com a nossa palavra é esse. As fofocas que a gente vai contando, as histórias que a gente vai trazendo um do outro, né? Então, uma das coisas que é muito importante para que esse acordo seja realizado é aquilo que eu estou dizendo realmente condiz com a verdade ou é só minha percepção sobre os fatos? Porque nós temos que cuidar muito com isso. Às vezes nós temos percepções sobre coisas que aconteceu e a gente sai aí contando, né, ao mundo coisas que na verdade não foram. Até mesmo dentro da psicanálise a gente tem isso. Freud, quando ele começou seus primeiros estudos lá, ele ia conversar com algumas crianças, com algumas pessoas, e ele percebeu que muitas vezes as lembranças que elas traziam de algo que tinha acontecido lá na sua infância, na verdade eram fantasias. Algumas delas não chegaram a ocorrer. Então, às vezes, quando a gente investiga coisas que aconteceram com a gente, que a gente vive contando por aí, a gente vai perceber que não passam de fantasias. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente profere, com a palavra, né? Então, a gente tem que sempre tem que passar por uma espécie de um sistema de julgamento, que se aquilo que a gente está falando realmente vai ser benéfico para os outros, se aquilo condiz com a verdade e se aquilo vai fazer bem para alguém. Porque se ele não passar por esse... se algum desses crivos não for verdadeiro, é melhor então que eu fique quieto. Às vezes o silêncio é o melhor que a gente pode oferecer para o outro, caso a gente não tenha o que dizer. Mas a gente pode utilizar essas palavras para muitas coisas positivas também, né? A gente pode utilizar elas para construir bons relacionamentos, para comunicar boas coisas, para comunicar o nosso propósito ao mundo, para comunicar por que a gente veio para cá, qual é a nossa missão. E principalmente para colocar as pessoas para cima, né? Muitas vezes você se arrumou, as mulheres estão aqui, às vezes em grande maioria no meu perfil, você ficou se arrumando 2 horas lá,
né? E aí o vivente do seu esposo, quando te olha, fala assim, você está atrasada. Poderia ter utilizado o dom, essa impecabilidade das palavras para algo melhor, né? Então a gente está buscando isso, a gente tem que buscar construir com as nossas palavras cada vez algo melhor. Assim como também, né? Eu sempre digo, não precisa ficar lembrando nós homens a cada 6 meses de coisas, uma hora vai sair, mas é só uma brincadeira. Mas é importante que a gente fique sempre atento às palavras que nós utilizamos com os outros, porque afinal é isso que as pessoas vão guardar. Quando a gente se vai, eu sei disso porque eu tenho aqui palavras que me colocam para cima, são palavras que eu tenho lá de trás, bilhetes que são escritos, coisas que me disseram. Então, esse poder da palavra é um poder muito grande em que a gente tem que prestar muita atenção. E a pergunta é, que tipo de palavra que você tem utilizado e dado ao outro? Então, também aqui é legal a gente frisar o seguinte, toda palavra que é dita pra gente, ela vai crescer se ela encontrar um terreno fértil. E que tipo de terreno fértil pode ser esse? Se você receber uma palavra ruim, negativa, e isso crescer dentro de você, significa que dentro de você, lá dentro de você, o terreno está fértil para coisas negativas. Sabe quando alguém diz alguma coisa que não é verdade e você fica com aquilo batucando na cabeça? Até a gente tem o exemplo do Karnal que sempre diz isso, né? Ele dizia assim que se dizem que ele é careca, ou se dizem que você é feio, ou se dizem que você está gordo, ele olha, sou feio, não me acho. Minha mãe sempre me achou, falou que eu era bonito. Então não tem como me preocupar. Se eu realmente olhar para mim e constatar que eu sou feio, sou careca, tô gordo, é a verdade. Então eu não preciso ficar também me batendo e me doendo, né? Então nós temos que sempre ter também esse crivo para as coisas, né? De a gente verificar por que aquilo realmente está me incomodando. Me incomoda porque foi o outro que falou ou porque alguma coisa aqui dentro de mim vai de encontro àquilo. Então, quando eu parei para ver esse acordo, eu me lembrei sobre o terreno fértil, né? Na Bíblia a gente tem essa parábola de uma semente que é lançada. Quando ela encontra um terreno que não é tão fértil, ela não prospera. Quando ela encontra um terreno que é mais fértil, ela prospera, cresce e frutifica. Então, que tipo de terreno que há dentro de você que está fazendo com que as palavras negativas às vezes se tornem palavras que vão fazer com que você se sinta cada vez pior? E como refrear isso? Talvez seja o momento de você criar um terreno fértil dentro de você para as palavras que são positivas. Às vezes é até legal também se afastar de algumas pessoas que ficam lançando palavras para você que talvez não sejam as melhores. Então é importante a gente, quando vai falar de alguém, pensar em tudo isso. As palavras que eu estou dizendo são verdadeiras, são construtivas, elas realmente são verdades, e trazer essa autorreflexão. Se eu pegar me criticando a mim mesmo, eu tenho que substituir às vezes o que é negativo por afirmações positivas, porque como a gente acabou de dizendo aqui desde o início, essas palavras têm poder, tá? Se você coloca para você todo dia que você é um fracasso, provavelmente você é um fracasso. Eu tenho essa experiência muito quando a gente vai fazer o rapel, coisas mais assim radicais, lá no meu trabalho na Trekkers. A pessoa para pro rapel, ela fala, eu vou escorregar, vou cair. Dito e feito. Por quê? Você está dizendo que você vai fazer, vai acontecer. Já quando ela muda a atitude dela, ela fala assim, não, eu sou capaz, eu prestei atenção nas instruções e eu vou fazer. Gente, não tem nada que possa dar errado, tá? Aquela pessoa está pronta. É igual quando alguém também está pensando em ir para uma montanha, fazer alguma coisa, ela fala, cara, eu vou conseguir, tá? Ela pode chegar numa condição, às vezes, muito cansada lá, mas ela consegue. Já vi pessoas extremamente capazes fisicamente, com bom condicionamento, colocarem na cabeça, logo no início de uma montanha, que não vão conseguir subir. E elas não vão conseguir, tá? E até uma das coisas que eu aprendi muito cedo, quando fui subir as primeiras montanhas, foi sobre isso. Um dos nossos professores na época dizia, cara, nunca escute alguém que está descendo da montanha que não tenha conseguido atingir o cume. Porque essa pessoa não tem nada de bom para dizer e o pior, ela vai tentar convencer você que você também deve desistir. Então a gente sempre tem que escutar ou deixar, né, escutar as pessoas que conseguiram, atingiram aquilo que a gente quer. As pessoas que não conseguiram, a gente até pode escutar, mas para aprender alguma coisa, mas não fique dando muita bola, porque no final ela vai tentar convencer ainda você que você não deve subir aquela montanha, que você não deve realizar o seu sonho, que você não deve superar a sua meta, que você não deve e não merece chegar onde você quer chegar.
Então isso é uma coisa também que é muito importante. É necessário que as nossas palavras tragam uma transformação pessoal para a gente, tá? De mudanças positivas. Você tem que se comprometer em ser impecável. O que é ser impecável? É não pecar através da minha palavra. Não pecar com os outros e também comigo mesmo. Porque como eu estava dizendo para vocês, a gente às vezes é muito educado com pessoas que a gente não conhece. Se alguém comete um erro perto da gente, a gente tem uma empatia, a gente tem uma compaixão para com essa pessoa. Mas geralmente essa compaixão a gente não aplica pra gente quando a gente erra. A gente se questiona, diz que a gente é um burro, que a gente é incapaz, que a gente não consegue. Isso também não vai trazer nada de bom, nem para você e nem para as pessoas que estão à sua volta, tá? Então a gente tem que buscar essa autoestima, a gente tem que também, assim como utiliza palavras encorajadoras para as outras pessoas, também utilizar palavras que sejam encorajadoras para a gente. Eu até já deixo aqui para vocês algo que é muito importante, que é o manifesto. O manifesto é algo que vocês devem fazer no início todos os dias, até uma das coisas que a gente vai combinar de fazer aqui durante essa semana desse primeiro acordo. Então o primeiro acordo que vocês vão fazer com vocês é o seguinte: vocês vão escrever um manifesto daquilo que vocês gostariam de ser, de como vocês gostariam de ser tratado, as palavras que vocês gostariam de ouvir dos outros. E todo dia, quando vocês acordarem, na frente do espelho, você vai chegar e vai ler esse manifesto para você mesmo, tá? Por que na frente do espelho? Porque eu quero que você se veja. Eu quero que essa memória que vai lá para dentro da sua cabeça durante o dia, seja disso, de alguém olhando para você, você mesmo, tá? E dizendo, cara, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu sou extremamente capaz e vou conseguir fazer isso. Eu vou dar conta, né? Então trabalhe a sua autoestima, trabalhe a sua determinação nesse manifesto, tá? Esse manifesto é algo simples, algo que você vai escrever com o seu coração. Não fique pensando, não fique justificando as palavras, tá? Utilize o que a gente chama de livre associação. Escreva aquilo que sair e leia todos os dias. Muitas vezes quando a gente não dá muita bola, a gente não pensa muito naquilo que está escrevendo, a gente só deixa sair, sai o que de verdade está dentro do nosso coração. Então é importante que você faça dessa maneira. E a gente tem que aí a gente tem que buscar quais são os benefícios desse acordo, né? Principalmente a gente vai silenciar um pouco as críticas. Vocês vão perceber que quando a gente para de criticar tanto aquilo que ocorre à nossa volta, tudo muda. Porque daí você para de perder tempo com o outro e começa a perder tempo contigo, ou afinal, ganhar tempo com você. E lembra, tá, gente? Tempo é a única coisa que eu não consigo voltar atrás. Tempo é uma das únicas coisas que vai e não volta. Então eu preciso aplicar meu tempo na coisa certa. E não há nada melhor do que aplicar e gastar o tempo com você mesmo. Faça um teste. Pare e às vezes escreva quanto tempo do seu dia você fica criticando os outros em vez de fazer algo que é importante para você. Quanto do seu tempo que você poderia às vezes fazer até uma autoanálise sobre você mesmo, que você está fazendo análise dos outros. E o pior, essa análise nem vai chegar lá, não vai ser escutada, se for escutada ainda ela vai ser simplesmente ignorada. E aí? Ela vai ser ignorada, você perdeu o seu tempo, não ganhou nada, só perdeu o seu tempo, tá? É melhor talvez nesse tempo que você vai criticar os outros, ficar olhando TikTok, sei lá, fazer alguma coisa que seja mais engraçada, tá? Mas sem criticar o que você está vendo lá. Então parar com a crítica é algo muito importante desse acordo, tá? E aí você vai começar a perceber, na prática, que a sua vida vai melhorar muito. Desse simples fato. Porque a maledicência, como a gente diz, é um dos principais pecados que a gente faz com a palavra, tá? Ficar criticando, a gente perde muito tempo, e aí um assunto traz o outro, aí você pega um rabo desse assunto, traz o outro, que essa pessoa, aí você vai revendo coisas lá do seu passado que você nem sabe se de fato realmente aconteceu ou não. Então a gente tem que começar a pensar nisso, tá? E aí com isso a gente vai criar o que nós vamos chamar de uma nova realidade. Você vai perceber que você vai conseguir visualizar, a partir desse momento que você para com as críticas, um novo cenário em que você consegue, lá na frente, enxergar quem você gostaria de ser, quem você pode ser, quem você vai ser. Então você vai criar um ambiente com muito mais amor, compreensão, e vai começar a manifestar isso na sua realidade. Você vai perceber que as pessoas à sua volta vão começar a olhar. E é muito legal também que elas vão começar a te ver, não só te ver, mas você vai se tornar uma pessoa íntegra. Sabe quando alguém te pergunta a opinião sobre alguém e você fala, cara, eu não tenho nada para dizer? Isso dá pra gente, pessoal, sabe, um bem-estar que vocês não sabem o que é.
de você não ter participado da patotinha da fofoca, do Diz Que Me Disse, da história que ia ter para ver. Não tenho nada para dizer, a pessoa não está aqui, se você precisar falar alguma coisa, fala com ela. Você vai perceber até que as pessoas vão começar a te errar. E só vão vir falar com você mesmo pessoas que realmente têm algo para dizer. Até não me lembro se era Sócrates que dizia, né, isso, que boas pessoas falam sobre ideias. Pessoas mesquinhas falam sobre outras pessoas. Então a gente tem que buscar silenciar isso, tá? Fazer com que a gente gaste esse tempo com algo que seja melhor. E aí você vai perceber que novas conexões vão se criar, tá bom? Com toda certeza você vai começar a atrair pessoas muito melhores para você. E não tem nada melhor do que discutir ideias. Quando você discute pessoas, as pessoas são quase imutáveis. As pessoas vão mudar caso elas queiram. Já as ideias que norteiam a sua vida, elas podem mudar se você estiver ligado com pessoas que têm boas ideias. E aí você fala às vezes, né? Poxa, minha vida sempre está uma droga, eu nunca consigo solucionar meus problemas. É porque talvez o tempo que você está utilizando para solucionar a sua vida, você esteja falando das pessoas. E aí o resultado não chega, a mudança não chega. E às vezes você não sabe por que não chega. É porque você não está focado em resolver a sua vida, você está focado em resolver a vida do outro. E o outro às vezes não quer mudar. Ele adora aquela vida que ele tem. Até porque a vida que ele tem às vezes é melhor do que você imagina, né? Às vezes até uma vida melhor que a sua, do ponto de vista dele. Então talvez ele não queira mudar. Então não fique dando murro em ponta de faca. É muito mais fácil mudar a sua vida, a sua realidade, através das ideias. Procure novas pessoas. Porque senão você sempre vai ter as mesmas palavras. Isso é muito importante, né? A gente sempre tem que estar em lugares diferentes, com pessoas diferentes, discutindo ideias diferentes. É um pouco daquela história, né? Se você é a pessoa mais inteligente na mesa, talvez você deva mudar de mesa. Se você é a pessoa, então, que está criticando mais todo mundo ali, talvez você não esteja gostando de estar naquele ambiente. Você tem 2 pés, mova-se. Vá para outra companhia, vá para outro grupo. Vá tentar novas ideias, conhecer novas pessoas. Então isso com certeza é uma das coisas muito, mas muito importantes mesmo. Então, pessoal, para não se estender muito também, eu quero propor para vocês, então, um desafio sobre essa impecabilidade da palavra, né, desse primeiro acordo que a gente tem aqui. Até se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, algum comentário aqui, se alguém quiser participar e dar uma palhinha sobre o que pensa sobre isso, é só mandar uma solicitação. Eu vi que a Suzana mandou, mas eu não sei se ela errou ou se ela realmente quer falar alguma coisa. Mas se quiserem, podem entrar até na live aqui, porque também é sempre legal. Mas quais são os passos que nós vamos buscar essa semana para trabalhar esse nosso primeiro acordo, tá? Então, autoconsciência. Durante essa semana, a gente vai se comprometer a observar as nossas palavras, os nossos pensamentos que a gente utiliza para se expressar com os outros e com a gente mesmo. Então, quem quiser mesmo mudar, vai andar com um caderninho, tá? Porque é para criar aquele incômodo mesmo. Quando perceber que tá com umas palavras lá, faz isso, pega, sei lá, a cada 2 horas, o que tá na minha cabeça? O que tá passando por aqui? Isso vai trazer um pouco mais de autoconsciência para vocês. E aí vocês vão ter então um registro diário. E vocês vão fazer observações nesse registro. Pode ser no final do dia, quem sabe até. No final do dia você vai pegar e vai registrar quais são os principais sentimentos e palavras que você utilizou durante o seu dia. Foram mais palavras positivas? Foram palavras mais negativas? Qual era o teor do dia de hoje? De quem que eu estava falando? Foi uma ideia? Foi uma pessoa? Só assim, pessoal, vocês vão conseguir começar a criar autoconsciência sobre o que está acontecendo de verdade, tá? Porque muitas vezes esses processos que a gente comentou aqui hoje, eles são inconscientes, a gente nem para, a gente simplesmente faz. Mas a partir do momento que você começa a escrever, registrar, aquilo vai tomando, né, um outro valor, salta aos olhos. E está manifestado, está escrito, está no mundo físico. Então isso também é uma coisa muito importante. Uma reflexão diária. A gente vai reservar, então, no final de cada dia, tá? Para refletir sobre todas as nossas interações, todas não, né? Mas aquelas principais interações verbais. E você vai fazer uma pergunta para você, tá? Que é a seguinte, podem anotar. Eu fui impecável com a minha palavra hoje? O que eu posso aprender com as situações que eu não fui? Porque nesse início é muito mais importante, às vezes, eu entender quando eu não fui impecável e o que eu posso aprender com isso. Então isso também vai fazer parte da nossa prática, tá ok? E ao longo da semana a gente vai desafiar a ser consciente,
a buscar uma intencionalidade nas palavras, quando eu começar a perceber que as palavras que eu estou utilizando, elas não são as melhores, a gente vai dar uma retroagida, tá? Eu quero que vocês cheguem nesse nível. Sabe, eu até comecei a falar, mas eu consigo já conduzir as minhas palavras para um outro momento, dar um reboot ali, um restart, opa, vamos voltar aqui porque afinal eu tenho esse meu primeiro acordo, tá? Então, às vezes buscar pausar algumas conversas, às vezes deixar para ter um pouquinho depois, então verificar se aquilo que eu também estou falando é verdadeiro, se é gentil e se vai beneficiar alguém, coisas que a gente está falando desde o começo, tá? E aí a gente vai ter então também um feedback. Eu tenho um grupo, que é o grupo do ANC, e quem quiser pode fazer o feedback por lá, esse retorno por lá, ou você pode fazer o que seria o mais ideal mesmo, principalmente para quem é casal, para quem tem um relacionamento, peça para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu parceiro fazer isso contigo. E no final do dia, conversem sobre como foi cumprir com esse acordo. Se está sendo difícil, se não está sendo, tudo mais, vocês vão perceber que essa comunicação, sim, vai trazer muita coisa legal para o relacionamento de vocês. Ah, mas eu não estou me relacionando com ninguém? Faz com um amigo, faz com alguém do trabalho, tá? Porque fica muito mais fácil. Existe um conceito que a gente vai falar daqui a um tempo aqui, que é de mente mestra. A mente mestra é quando eu faço algo, quero me beneficiar, quero me transformar e eu faço isso com a ajuda de alguém. Quando vocês se unem, vocês não são mais duas cabeças, vocês são uma mente mestra, ou seja, é algo maior. Dá até para lembrar disso, né? Quando um ou mais estiverem reunidos, lá estarei. Então significa que há uma transformação. Então isso também é muito importante, tá? E a gente vai buscar também durante essa semana trazer vários tipos de posts, várias coisas aqui. E também para quem quiser, pessoal, vai escrevendo para mim, tá? Não tenho ninguém para compartilhar o meu feedback, o meu retorno, o que está acontecendo. Escreve pra gente. E se quem quiser também pode mandar um vídeo falando, cara, olha, a semana tá sendo pra mim assim, desse jeito, tal, tá sendo difícil e não tá, porque vocês vão perceber que realmente é muito legal, é muito transformador, tá? Então, esse é o nosso primeiro acordo. É isso que eu quero que durante essa semana, dessa terça até a próxima terça, a gente possa fazer, tá? E vocês vão perceber que muitas vezes vocês não vão conseguir se comunicar com o outro direito. Vocês vão perceber que, nossa, a minha comunicação que eu achava que era boa, ela é terrível. E aí a gente vai então começar a crescer, tá? Não existe transformação, não existe autoconhecimento sem que a gente entenda muito bem aquilo que a gente é agora, tá? E o autoconhecimento é importante por quê? Porque a vida é única, é somente uma vez. Então não há outra chance de vir para cá tentar ser melhor, tá? E nem pense numa recompensa de céu, de inferno, nem nada, porque às vezes o próprio céu, o próprio inferno é aqui. Se você conseguir controlar as palavras que você comunica para o outro, você já vai perceber que você está vivendo no céu. Porque provavelmente muito do inferno que você vive no seu dia a dia é criado por você mesmo. E isso é uma dura realidade. Uma dura realidade que a gente toma consciência quando a gente começa a cuidar daquilo que a gente fala e daquilo que a gente comunica para o outro, tá? Principalmente nos nossos relacionamentos. Principalmente com as pessoas mais próximas. Porque a gente tende a presumir que elas vão entender o que a gente comunica de maneira errada. A gente tende a presumir que se a gente fizer a outra pessoa vai entender tudo que eu queria dizer para ela. Que se eu ficar emburrado, ela vai entender que eu estou emburrado. E às vezes as pessoas estão vivendo seus próprios dilemas, seus próprios problemas. E o inferno que eu trouxe para a minha vida foi criado por mim mesmo. Então por isso que esse primeiro acordo ele é tão importante. E eu quero que essa semana a gente então cuide disso, tá ok? Se vocês tiverem aí alguma dúvida, alguma coisa, podem perguntar, ou então lá no grupo da ANC. Não faz parte do grupo da ANC ainda? Manda um direct aqui pra gente que a gente manda o link para você, tá bom? Lá é uma comunidade de pessoas que estão buscando autoconhecimento, se desenvolver, e eu estou lá ajudando essas pessoas, criando material, buscando conteúdo para compartilhar, para que então vocês possam também nesse caminho junto comigo cada vez melhorar mais, tá? Então era isso, esse é o nosso primeiro acordo. Então lembrem, tá, pessoal? Todos os dias a gente vai escrever, a gente vai refletir e lembrem principalmente do manifesto, no início do dia, dizer por que vocês vieram a esse mundo, o que faz vocês felizes, palavras que realmente façam com que você seja melhor, que construa uma pessoa melhor e a nossa reflexão diária, tá? Não deixem de fazer, me acompanhem aí nesse desafio, vocês vão ver que realmente no final dessas 4 semanas vocês vão estar transformados, tá ok?
Então, nós nos vemos na próxima terça-feira, onde nós vamos falar sobre o segundo acordo. Não leve tudo para o lado pessoal. Mas antes disso, tá? Não se preocupe com esse acordo. Cumpra com o primeiro, porque afinal não adianta eu ir para o segundo se nem o primeiro eu conseguir fazer, tá bom? Então nos vemos na próxima terça-feira e eu conto com vocês aqui. Grande abraço, até mais, boa noite para todo mundo.